No vídeo anterior, nós vimos um exemplo de proposta de cuidado, né, a partir do relato do médico Gabor Maté, contando uma experiência em que ele buscava receber as pessoas, ouvir as pessoas, garantir direitos, né, como alimentação, moradia, segurança física. E nesse vídeo nós vamos pensar a questão de exemplos a nível de políticas públicas. Como alguns países, né, que viram essa questão dos problemas decorrentes de uso de substâncias como uma questão que ganhou dimensões grandes na população, dimensões coletivas, né, um problema de saúde pública, como foi a resposta de alguns países. Eu estou me baseando no livro do Johan Hari, que é o Na Fissura, e ele vai trazendo relatos de diferentes países. O que o Johan Hari ele está defendendo é que a gente precisa construir uma perspectiva de cuidado. E para construir uma perspectiva de cuidado, a gente precisa refletir criticamente os efeitos da proibição, os efeitos quando a política pública em vigor é uma política pública proibicionista, como é o caso do nosso país, né? Quando uma substância é proibida, a produção, a circulação e a comercialização são clandestinas. Quando elas são clandestinas, várias coisas podem acontecer nesse processo que não tem como observar, que não tem como fiscalizar. Né? Eu vou dar um exemplo que eu estudei no meu doutorado, que foi sobre o uso de bebidas alcoólicas. Como no período da lei seca nos Estados Unidos, era muito mais comum que, como as bebidas eram comercializadas clandestinamente, que elas fossem alteradas, que outros componentes fossem colocados nas bebidas para a produção ser mais barata, para facilitar, né, a produção em termos de custo, em termos de fabricação mesmo, e não tinha como fiscalizar isso. Então, tinham pessoas que ao beber passavam mal, ao beber tinham reações de intoxicação, e não era o álcool, eram os componentes que eram colocados na bebida. Outra coisa que acontece quando a produção é clandestina, né? Se antes da proibição as pessoas elas buscam doses relativamente leves, então vamos imaginar que você no final de semana vai se reunir com alguém, ou vai assistir um jogo, ou vai para a praia e você quer tomar uma cerveja, que em termos de bebida é algo mais leve, tem uma concentração alcoólica menor, uma lata de cerveja. Agora que é proibido, né, fica muito mais difícil você transportar um monte de lata de cerveja, né? Então é muito melhor você transportar o uísque, que tem um teor alcoólico maior, uma concentração alcoólica maior, assim como os demais destilados, porque aí você vendendo uma garrafa de uísque para a pessoa, você vai ganhar muito mais do que vendendo latinhas de cerveja. Como existe toda a questão da clandestinidade, da produção, do transporte, de comercializar, é muito mais fácil fazer de forma escondida, vender bebidas mais pesadas. Estou dizendo isso em relação ao álcool, mas de uma forma geral, né? A maconha, quando ela é proibida, tem uma chance maior dela ser adulterada, de ter componentes na maconha que fazem bem mais mal do que os componentes naturais da maconha. A heroína, quando ela é proibida, as chances dela ser adulterada. A cocaína, né? A própria questão do crack, o crack tem a ver com a heroína ser proibida. E então, como o crack ele deriva de uma forma mais barata de produzir que a cocaína, né? Ele acaba sendo uma forma mais forte e mais barata e por isso mais buscada em um contexto de proibição. Então, a gente percebe que quando existe a proibição, existe menos informações sobre os componentes que estão ali, uma maior chance de adulteração e a circulação de substâncias mais intensas. Nos lugares em que as substâncias são proibidas, né, o exemplo do crack é um deles, as pessoas vão atrás do que for mais fácil de obter, mais barato, e nisso, muitas vezes, substâncias adulteradas e mais fortes.
O exemplo da lei seca, os destilados, que antes eram 40% das bebidas consumidas, passaram para 90%. Além disso, tem os problemas decorrentes de ser uma perspectiva de que o uso da substância é crime e não uma questão de saúde. Então, se alguém quer buscar ajuda, vai ter dificuldade de buscar ajuda porque o que ela faz é algo ilegal, é visto como algo criminoso, né? A Suíça, então, quando teve um grande problema com o número de pessoas que estavam usando heroína e cocaína, pensou: será que isso seria diferente? Será que as pessoas buscariam ajuda? A busca por ajuda seria maior? Se essas substâncias, a cocaína e a heroína, fossem legalizadas, né? Então, teve esse movimento de descriminalizar. Vou dar o exemplo da heroína aqui. O uso de heroína não é mais crime. O uso de heroína não será visto como uma questão criminal. O uso de heroína será visto como uma questão de saúde. Então, se eu estou dependente da heroína, se eu desenvolvi um transtorno decorrente do uso da heroína, eu posso ir em clínicas médicas e nessas clínicas médicas eu vou contar para a pessoa que me atender que eu tenho esse problema decorrente do uso da heroína e a pessoa vai me prescrever doses de heroína para eu tomar. E eu vou tomar essas doses no próprio hospital. Então, eu tenho essa dependência, eu sinto necessidade de doses, eu conto isso para a pessoa que me atende, a pessoa faz uma receita. Se eu sinto necessidade, né, desenvolvo a tolerância, eu sinto a necessidade de mais doses, a pessoa vai prescrever mais doses. A ideia é que se alguém tem o vício, essa pessoa vai receber a substância, mas vai receber a substância num contexto médico. Então, se lá ela tiver algum problema, ela vai poder ser atendida, né? Vão ter pessoas para cuidar das questões derivadas da saúde. O que acaba acontecendo? Eu já não tenho o problema da heroína ser adulterada, porque as pessoas estavam injetando muitas outras coisas além de heroína. Caso essa pessoa tenha um problema decorrente, ela vai poder pedir ajuda porque ela está num centro de saúde. Então, para eu obter a heroína, eu vou até o atendimento, eu peço, eu tenho uma prescrição e eu vou usar no próprio centro de saúde, né? As receitas legais vão indo com doses controladas. Se eu pedir mais, o médico vai prescrever mais, mas eu preciso pedir. As doses devem ser tomadas lá no local. O que as pessoas imaginavam? Nossa, essas pessoas vão passar o dia inteiro injetando heroína, o dia inteiro injetando heroína, porque a heroína é dada gratuitamente, você pede, a pessoa prescreve, ela tem um lugar, nossa, vai passar o dia inteiro. E o que foi percebido? Que a tendência inicial foi, eu vou, peço um tanto, amanhã eu vou de novo, peço mais, semana que vem eu vou de novo, peço mais. Mas, com o tempo, como a pessoa percebia que não era como no contexto clandestino, que você arranja hoje, mas você não sabe se vai conseguir arranjar amanhã ou não, você passa, né? Ah, como é que eu vou encontrar alguém que me venda? E se a polícia chegar? E agora o que é que eu faço? Não, é um lugar que está lá, a hora que você vai no seu atendimento médico é prescrito. Com o tempo, houve uma estabilização do uso. As pessoas foram usando mais ou menos as mesmas doses de heroína ao longo do tempo. Não eram pessoas que estavam procurando ajuda para diminuir. Eram pessoas usuárias, dependentes, que buscavam ajuda não, iam até o centro para usar. Caso elas quisessem pedir ajuda, lá seria o espaço para pedir ajuda. A ideia não era atender só as pessoas que precisavam de ajuda ou queriam ajuda. A ideia era ter um lugar seguro. E sendo um lugar seguro, né, caso quisessem ajuda, lá teriam. A tendência a longo prazo foi que a maior parte das pessoas atendidas falassem: olha, eu tenho tomado essa dose de heroína faz mais ou menos um ano, né? Como é que eu faço se eu quiser diminuir? O que eu posso fazer se eu quiser aos poucos ir parando? Após 3 anos, 15% continuaram com o uso diário, né? Os outros 85% fizeram modificações no padrão de uso, né? Então, toda aquela ideia, se você distribuir, as pessoas vão ficar tomando o dia inteiro, todo dia, a gente vê que foi uma pequena parte que continuou tomando todos os dias, e ainda assim, tomando em condições seguras.
o que fez com que os espaços públicos, né, quem antes usava heroína, injetava heroína nos parques, nas praças, em lugares que as crianças iam brincar, em lugares que as pessoas não se sentiam seguras, né, essa questão da segurança pública melhorou e o número de mortes caiu drasticamente, porque muitas mortes tinham a ver com a combinação com os componentes adulterados e também porque a pessoa estava tomando em um lugar que, caso ela tomasse uma dose maior do que o corpo comporta, né, uma overdose, ela seria observada. Os diferentes efeitos no organismo que a substância possa ter, ela ia ter acompanhamento médico. Então, o número de mortes caiu drasticamente. E esse é o exemplo da Suíça, né? E o autor ele discute no livro como a Suíça tinha uma posição predominantemente conservadora. Então, como que um país predominantemente conservador aceitou a descriminalização da heroína? E a ideia foi justamente que ela é benéfica para quem faz uso, mas também para quem não faz, porque isso melhorou a questão dos espaços públicos, das pessoas poderem estar nos parques, nas praças, nas ruas, nos diferentes horários, porque quem continuou usando a substância estava usando a substância em um espaço seguro. Então, isso melhorou as condições coletivas para quem faz o uso e para quem não faz, né? Esse é o exemplo da Suíça. Um outro exemplo interessante é o exemplo de Portugal, né, que na década de 80 tinha um grande número de pessoas dependentes de heroína, né, e aí começou a pensar num programa como que isso pode mudar. Em 2001, foi decidido pela descriminalização de todas as substâncias. Não há substância criminalizada, que o uso seja criminalizado em Portugal. Maconha, cocaína, crack, heroína, não há substância que o uso seja criminalizado. E aí, junto com a descriminalização, foram feitas propostas de tratamento e de acompanhamento dos usuários, tanto na questão dos direitos quanto na questão da saúde. O foco é nos direitos de todas as pessoas que fazem uso e na saúde daquelas que desenvolvem transtornos decorrentes do uso de substâncias. Qual foi a primeira medida? Buscando a reinserção. Priorizar o emprego. Porque uma pessoa, você fala, você vai deixar de usar a substância que você está usando, só que essa pessoa, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma atividade remunerada, ela não tem uma moradia, ela não tem uma série de direitos, né? Qual vai ser a motivação para que ela reduza ou interrompa o uso daquela substância? Então, foi oferecida isenção fiscal por 1 ano para quem empregasse alguém independente em tratamento. Então, se a pessoa é dependente e está fazendo tratamento para reduzir, para interromper, né, e alguma empresa contratasse, algum local empregasse a pessoa, não pagaria os impostos por 1 ano. E o que eles perceberam? Que muitas vezes aquela pessoa, depois da isenção anual, ela continuava trabalhando lá, porque o vínculo com o trabalho passa a ser um vínculo importante na mudança que está acontecendo na vida daquela pessoa. Já as pessoas que não queriam reduzir, não queriam parar, também tinham seus espaços, né? Como na Suíça era no centro de saúde, em Portugal foram construídos espaços em que era dado metadona. A metadona é uma substância que ajuda nos sintomas de abstinência de diferentes substâncias. Então, a pessoa pode ir lá que vai ser distribuído metadona para ela. Essas foram as políticas propostas por Portugal, pensando que o mais importante é que, ao invés de serem tratadas como alguém que cometeu o crime, pessoas que fazem uso de substâncias sejam tratadas como pessoas com direitos a serem preservados, com direitos a serem promovidos, e que em relações de confiança, se a pessoa ela precisa de ajuda para uma reinserção social, se a pessoa precisa de ajuda para um acompanhamento em saúde, isso ficará melhor. A Holanda, né, ela é muito famosa, muita gente fala, na Holanda você pode fumar maconha em qualquer lugar e tal. Não é bem assim, mas de fato a Holanda foi pioneira, né? Em 1976 foi permitido portar até 30 gramas de maconha, foi quando o consumo pessoal deixou de ser crime, lá na década de 70. Em 1983 começou a ser vendido, né? Então, o que se percebeu? Que quando descriminalizou, o consumo ficou, né, relativamente estável. Quem consumia
continuou consumindo sem ser crime. Quando passou a ser permitido, o consumo subiu. Mas não subiu tanto assim, porque da década de 80 para cá, na maior parte dos países, o consumo de maconha subiu, né? Tanto que hoje, 5% das pessoas na Holanda afirmam ter fumado maconha no último mês, 6,3% das pessoas nos Estados Unidos e 7% na média da União Europeia. Ou seja, é um país em que a maconha, que usar não é crime, é um país em que a maconha pode ser vendida em cafés, né? Existem lugares em que as pessoas podem comprar e fumar, e mesmo assim, fumar, comer, usar de outras formas, usar como pasta, existem várias formas de administração da maconha, e ainda assim não tem um crescimento de, nossa, se pode fumar maconha, todo mundo vai usar maconha o dia todo. Não é isso que acontece quando uma substância é permitida, né? Eu trouxe aqui o bicho de 7 cabeças para a gente pensar como no Brasil, né, um exemplo, o filme é um exemplo de como no Brasil tem muito essa perspectiva de que o uso de substância seria algo muito perigoso, que a pessoa se torna perigosa, que a pessoa tem que ser internada, que a pessoa tem que ser isolada, que a pessoa tem que ser submetida a tratamento, mesmo que ela não queira, né? E aí o exemplo, né, essa notícia aqui, clínica antidroga é acusada de torturar pacientes em São Paulo, como muitas vezes essa ideia da substância como destrutiva, como a gente tem que tratar a pessoa que usa de uma forma dura, de uma forma cruel. Aqui na notícia diz: espancamentos, cárcere privado, castigos, fome, choques elétricos. Esse foi o tratamento que 59 dependentes químicos dizem ter recebido, após procurar a Prefeitura de São Paulo em busca de ajuda para se livrar das drogas. Uma notícia relativamente antiga, né, 2010, mas reflete uma realidade muito presente, né, em clínicas que, ao propor ajuda, na verdade, fazem uso de uma série de procedimentos que são muito problemáticos, que são, inclusive, cruéis, violando direitos, né? Eu trouxe esses 3 exemplos, da Suíça, de Portugal e da Holanda, pensando como é quando o uso de substâncias ele não é visto pela perspectiva da proibição, mas quando se olha para a questão dos direitos, para a questão do cuidado. E aqui no Brasil, acho que um bom exemplo, um triste exemplo, na verdade, um lamentável exemplo, são os resultados da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos em locais de internação para usuários de drogas. Foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia em 2011, essa inspeção em locais de internação, em que pessoas que estão enfrentando problemas decorrentes do uso de substâncias são internadas. O que se percebeu? A prática de internação prolongada, porque, da perspectiva do cuidado, a internação ela pode ser benéfica quando ela acontece para desintoxicação. A pessoa fica internada para poder observar quais vão ser os sintomas de abstinência físico, para poder receber atenção, caso ela precise nesse momento em que ela escolhe abrir mão, em que ela escolhe interromper, deixar de usar a substância. Agora, se essa internação se prolonga, na verdade, ela está sendo isolada, ela está sendo tirada do contexto em que ela vive, ela está sendo privada de uma série de questões da vida dela. E isso não é visto como favorável para o cuidado, para que ela possa ter a autonomia ampliada, para que ela possa, no dia a dia dela, nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações afetivas, ela ir construindo novas formas de se relacionar, novas formas de agir, em que a substância vai perdendo aquele lugar que tinha antes, vai se ressignificando, né? O isolamento é uma violação de direito, né? É muito importante que a pessoa ela possa ter seu cuidado inserida no contexto das pessoas que são importantes para ela. Práticas religiosas compulsórias, né, quando a instituição tem alguma orientação religiosa e as pessoas precisam participar das atividades religiosas, precisam participar das orações, precisam participar não só as pessoas, mas também familiares, né? A questão não é a presença de práticas religiosas para quem é daquela religião, para quem acredita naquelas crenças, para quem segue aquela fé, mas para a pessoa receber o cuidado é colocado como condição que ela faça parte das rotinas de práticas religiosas, e isso também é uma violação de direito.
uma violação à liberdade religiosa, né? E, do nosso ponto de vista, né, algo bastante complicado, é importante vocês avaliarem, caso haja essa possibilidade de vocês atuarem em espaços de cuidado, né, a inexistência de um projeto terapêutico, institucional e educacional, que incentive a autonomia e a participação das pessoas que estão na condição de internas, né? Quando a gente pensa em cuidado com pessoas com problemas decorrentes do uso de substância, a gente tem que pensar num projeto, né, num programa, em que vai ser valorizadas as escolhas dela, vão ser valorizadas toda a questão da liberdade, da autonomia. Se não tem um projeto, né, o que está acontecendo e está sendo chamado de tratamento. Para haver um projeto terapêutico, é preciso referencial. Quais são os referenciais teóricos e práticos? Uso excessivo de medicamentos, né? Tanto uma internação a curto prazo, tanto medicamentos que ajudam, práticas religiosas para quem é daquela fé. Toda a questão não existe um programa, uma perspectiva embasada teoricamente de cuidado, e as pessoas são encarceradas, né? Elas ficam presas sem estar recebendo algo que de fato ajude para a mudança que o lugar que aquela substância tem na vida delas. O paradigma exclusivo da abstinência, então não é tratada a relação da pessoa com aquela substância, que sentidos a substância tem, como esses sentidos podem ir aos poucos mudando, como o uso pode aos poucos ser modificado, não. Paradigma exclusivo é da abstinência e tratamento compulsório, né? A pessoa ela não escolhe, ela não decide, não é uma adesão da pessoa, e esse tratamento é feito contra a vontade dela. Outra questão que é violação de direitos é a condição precária de trabalho de profissionais que lá atuam. Eu vou passar para vocês um vídeo do Conselho Regional de Psicologia, e esse vídeo chama Drogas e Psicologia, e lá tem toda essa questão de como é o tratamento de pessoas que têm problemas decorrentes do uso de substâncias no Brasil e quais são as recomendações para que esse tratamento seja mais humanizado. Esse será o nosso quarto vídeo, né? É um vídeo curtinho, tem 5 minutos. A ideia é vocês assistirem porque tem várias informações importantes sobre o cuidado com pessoas que têm problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas aqui no Brasil.